Olá pessoal, meu nome é Glauber e hoje eu fiz esse vídeo para vocês para falar um pouquinho sobre como turbinar o desenvolvimento Android com Kotlin. Essa palestra eu ministrei algumas vezes durante o ano de 2017 em vários eventos aqui pelo Brasil, mas infelizmente até o momento nenhuma delas foi filmada, então eu resolvi gravar essa palestra aqui para divulgar aqui no meu canal no YouTube, tá? Bem, essa palestra vai ser basicamente uma introdução ao desenvolvimento do Kotlin, mas basicamente ela é focada nas diferenças entre o Kotlin e o Java, tá? Bem, meu nome é Glauber, tá aí o meu contato, o meu Twitter e o meu blog, e se você está assistindo isso aqui, provavelmente você já conhece aqui o meu canal no YouTube, tá? Beleza, vamos lá. Primeira coisa, por que Kotlin, né? Bem, Kotlin é uma linguagem moderna, concisa, intuitiva e muito fácil de aprender. É impressionante. Para quem já conhece Java, a migração para Kotlin é muito tranquila. E eu costumo sempre dizer que durante o seu aprendizado de Kotlin você vai aprender muito, você vai escrever muito código Java em Kotlin, né? Porque você ainda não conhece as nuances da linguagem, então você vai acabar tentando implementar aquela solução em Kotlin, mas da maneira que você sabe em Java. Uma coisa que ajuda muito é que algumas coisas a própria IDE ajuda você dando sugestões de melhoria no seu código, tá? Então, como eu disse, além de ser uma linguagem fácil de aprender, principalmente para quem vem do Java, do C Sharp, do Swift, do iOS, a IDE ainda ajuda você nesse trabalho, tá? Ela é open source, mantida pela JetBrains, que é a mesma fabricante do IntelliJ, que é a base do Android Studio, tá? Então, quem quiser pode até consultar o código-fonte da linguagem. Ela é 100% interoperável com Java, tá? Então você pode ter código Java e Kotlin no mesmo projeto. Então, se você já tem um projeto existente, não necessariamente você precisa migrar todo o seu projeto para Kotlin, tá? Você pode começar com algum módulo ou com a parte de testes. Então, isso é muito tranquilo, tá? Você pode ter um projeto Java com 1000 classes Java e você pode ter só um arquivo Kotlin que elas vão funcionar tranquilamente, tá? Da mesma forma que se você tiver um código Kotlin, você vai poder chamar um código Java a partir do Kotlin e vice-versa, tá? As bibliotecas também que a gente já utiliza no desenvolvimento Android convencional podem ser acessadas a partir do código Kotlin, tá? Então, todas as bibliotecas que a gente já usa, como OKHTTP, Glide, Picasso, a biblioteca de compatibilidade e por aí vai, todas essas são compatíveis com o Kotlin. Tá? Ele tem suporte nativo no Android Studio, desde a versão 2.3, né? Você pode instalar o plugin no 2.3 e agora no Android Studio 3.0 o suporte já vem out of the box. Ele é menos verboso, você escreve menos código, então é bem interessante isso. Eu peguei várias classes minhas Java e converti para Kotlin e esse código acaba ficando realmente menor e mais conciso, tá? Ele tem um conceito de null safety que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, tá? Que é uma base sólida aí para a gente escrever códigos mais robustos, assim, programas mais robustos, tá? Ele possui recursos de linguagem funcional. É muito interessante isso para quem já, por exemplo, conhece esses recursos funcionais e linguagens funcionais como Scala, vai estar bem familiarizado aí com o Kotlin. Tá? O Kotlin ainda possui extension functions, funções de alta ordem e muito mais que a gente vai falar no decorrer aqui da apresentação. Tá? Como eu falei antes, o Kotlin, o Android Studio já dá suporte ao Kotlin desde a versão 2.3, mas a partir do 3.0, quando você vai criar um novo projeto, você já tem essa opção aí de incluir o suporte ao Kotlin, tá? Se você ainda está no 2.3, você precisa instalar o plugin do Kotlin, né, indo lá nas preferências do Android Studio e instalando o plugin do Kotlin, tá? Uma vez que você instala, né, você não pode começar, se você estiver usando o 2.3, você não pode começar um novo projeto com Kotlin. Você começa com um projeto Java, tá? Então, se isso aconteceu com você, se você já tem um projeto existente e quer portar para Kotlin, você tem que ir lá no menu Tools, Kotlin e configurar o Kotlin no projeto atual, tá? Lembrando que se você estiver no 3.0, você pode começar um novo projeto e se você também
está usando 3.0, você já pode ir direto no menu Tools, não precisa instalar o plugin. O que é que esse Configure Kotlin Project faz? Basicamente ele adiciona essas linhas no build.gradle do projeto. Basicamente aí ele está adicionando o class path do plugin do Kotlin para o Gradle, tá? E declarando a versão do Kotlin, porque a versão do plugin deve ser a mesma versão da linguagem. E essa variável aí, Kotlin version, a gente vai usar aqui no build.gradle da aplicação, tá? Se a gente notar, a gente tem ali o apply plugin com Android Application, depois a gente tem o plugin do Kotlin, e esse Kotlin Extensions, eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas já antecipando para vocês, isso ajuda bastante a gente, quer dizer, ele ajuda bastante, evitando que a gente use o Find View by ID. Então a gente não precisa mais usar o Find View by ID no Kotlin, se a gente usar o Kotlin Android Extensions, tá? Na seção de dependências, a gente adiciona a std library do Kotlin, é a única coisa que a gente precisa, tá? E esses source sets são opcionais, tá? Se você não quiser usar a pasta Java, né, dentro de src main, você pode usar a pasta Kotlin, basta adicionar essa configuração aí de source sets no seu build.gradle. Uma pergunta muito frequente que o pessoal faz é como é o bytecode do Kotlin? Né? Como é que acontece essa geração de bytecode? Bem, o programa Android continua a ser um programa Java por debaixo dos panos. Porque o que acontece? Esse arquivo person.qt, por exemplo, que é um arquivo Kotlin, de código Kotlin, ele vai passar pelo compilador do Kotlin C e vai gerar o person.class, assim como no Java. Tá? E o mais interessante é que, se você pegar esse arquivo .class e descompilar, você vai poder ver o código Java que foi gerado a partir da sua classe Kotlin. Tá? Então isso está disponível inclusive na própria IDE. Você pode ir lá no menu e ver o bytecode daquela sua classe e depois descompilar para ver o código Java. Tá? Beleza, vamos lá para a parte de sintaxe básica. Tá? Primeira coisa que a gente tem em mente é que toda vez que a gente for declarar uma variável ou um atributo, a gente tem que dizer se ele é var ou val. Certo? O val é imutável e o var é mutável. Tá? Então, se a gente tem aqui, por exemplo, val hello, do tipo string, que recebe hello, e depois eu tenho o val word, que recebe um string. Note que o word, eu não defini o tipo. Isso já é uma característica do Kotlin. Ele tem o conceito de inferência automática de tipo. Então, se ele já sabe resolver qual é o tipo, você não precisa dizer que o word, por exemplo, ali é um string. Ele já vai saber automaticamente pela atribuição. Tá? No println, veja que tem outra coisa curiosa aí do Kotlin, que é a interpolação de strings. Dentro de um string, eu posso colocar uma variável ou atributo simplesmente usando o cifrão ou dólar na frente do nome do atributo ou variável. Tá? E no final eu tenho world recebe blá. Isso vai gerar um erro de compilação, porque world é um val, ou seja, ele é imutável, ele não pode ser reatribuído. Tá? E embaixo eu tenho o world, né, o hello world, que é do tipo var. Né? Então, da mesma forma que eu fiz em cima, do tipo string, eu tenho um hello world, recebe hello world, ou seja, eu posso reatribuir esse valor, porque ele é um var, e embaixo eu dou um print no hello world. Certo? Então, esse é um conceito básico aí que a gente deve ter na mente. Quando a gente está programando em Java, normalmente, mesmo uma variável ou atributo que não muda, a gente raramente coloca o final na frente. Né? É uma boa prática, se você não vai reatribuir aquela variável ou atributo, a gente usar o final no Java. Mas a gente não faz normalmente isso. E o Kotlin nos obriga a fazer isso com o val. Beleza? Inclusive, se você colocar uma variável do tipo var na IDE, e você não reatribuir ela em canto nenhum, a própria IDE vai dizer, olha, isso aqui pode ser um val ao invés de um var. Tá? Legal isso. Tipos de dados. Né? Tipo de dados tem uma diferença bem interessante em relação ao Java. Por quê? Em Java nós temos os tipos primitivos e aquelas classes, né, que fazem o boxing dos tipos de dados. No Kotlin a gente não tem os primitivos. Tá? Então, como a gente pode ver aí no slide, a gente tem um val i do tipo int e eu tenho um val d do tipo double. E aí eu não tenho a conversão automática de tipos. Em compensação, eu tenho os métodos no próprio objeto int, né, que podem converter isso para mim. Então eu faço i.toDouble para converter aquele int em um número de ponto flutuante.
tá? Eu tenho o tipo char, né? Eu tenho o tipo string, que eu já tinha falado antes, e aí veja como que eu posso acessar um caractere de um string, simplesmente usando os colchetes, tá? E aí eu tenho os outros tipos tenho as outras formas de exibir um int, né? Um int normal, um hexadecimal, um long sempre tem que estar com um L, né? O float sempre tem que estar com um F, né? Porque se você não colocar o F, ele vai interpretar que aquilo é um double, tá? E o último ponto curioso aqui desse slide é o N, né? O N é igual ao object do Java. Então, todas as classes, elas herdam de N, tá? Range. Range vai ser muito útil daqui a pouco nos próximos slides, na verdade, tá? Mas ele basicamente cria um intervalo entre dois valores. Então, eu posso criar um int range passando os dois parâmetros. Posso fazer range2, lembrando que é um objeto do tipo int, não é um primitivo. Ou eu posso usar também o ponto, né? 1.10 cria um range de 1 a 10, tá? Vamos ver que esse range vai ser importante nos próximos slides. Uma coisa interessante é que if-else retorna valor, diferentemente do que acontece no Java, né? Então, no Java, se a gente quer fazer alguma coisa, se uma condição for verdadeira, digamos, atribui uma variável, se ela for falsa, no else a gente atribui outro valor para a variável. No Kotlin, a gente pode fazer isso aqui diretamente. Posso fazer max, se A é maior do que B, A, se não, B. Certo? Mas você pode falar, Glauber, mas no Java eu tenho o ternário, né? Mas só que, e se eu quiser fazer isso aqui, por exemplo? Eu ter mais de uma instrução, né? Então isso aqui é bem bacana. Nesse caso, se A for maior do que B, ele vai imprimir na tela que A é maior do que B e depois vai atribuir o valor A a max, tá? Então, o que importa para ser atribuído a max é ser a última linha do bloco do if, tá? Que no caso aí é o A. Se não for, né, se A for menor ou igual a B, ele vai imprimir que A é maior do que B. Eita, os slides ficaram iguais aqui, mas na verdade B seria menor ou igual a A. Ok? When. Eu costumo dizer que o when ele é um switch do Java, só que turbinado, né? No when eu posso usar além do int e de enums que a gente tem no switch do Java, eu posso usar os ranges, que eu falei anteriormente, né? E usar listas, usar outras expressões dentro do when. Por exemplo, aqui eu estou vendo se o x está entre 1 e 10 ou é 100. Depois, se não for, eu vejo se ele está dentro de valid numbers, que seria uma lista, por exemplo. Depois eu vejo se ele não está entre 10 e 20. E por último, o else, eu vejo que ele não é nenhum dos mencionados acima. O try-catch também retorna valor. Então, diferentemente do Java, todos esses blocos de código, essas instruções instruções condicionais e o try-catch também retornam valores. Então, eu posso tentar ler um arquivo aqui e, caso dê algum erro, ele vai retornar nulo ali para o content. Uma coisa importante, pessoal, é que o Kotlin ele não possui checked exceptions. Tá? Então, por exemplo, se você chamar um código Java que ele levanta uma exceção em tempo de compilação, o compilador não vai fazer essa checagem para você. Tá? Isso é um tema bem polêmico em relação à linguagem, que os desenvolvedores Java já estão acostumados. Se um código levanta uma exceção, a própria IDE avisa que aquele código pode levantar uma exceção e você coloca um try-catch para tratar. Né? No Kotlin você tem a opção de não tratar, mas obviamente se aquela exceção não for tratada e for levantada, vai gerar um erro, sua aplicação vai dar crash. Tá? Mas isso foi uma opção aí dos desenvolvedores da linguagem. O for é completamente diferente de qualquer outra linguagem que eu já tenho conhecido, pelo menos, porque ele não tem aquele famoso for int i igual a 0, i menor do que tal coisa, i mais mais. Né? A gente não tem isso, não existe no Kotlin. Os outros loops, a gente tem o while e o do while, mas a gente não tem o for tradicional que pelo menos os desenvolvedores Java estão acostumados. Tá? Nesse caso eu posso fazer um for each, como se fosse iterando sobre uma lista, mas também eu posso fazer um for usando um range, né? Diz for i in 0 até num rows,
né? Mas nesse caso ele vai fazer até que i seja igual a num_rows. Se eu quiser que ele vá até menor que num_rows, eu uso o until. Né? Essa until nada mais é do que uma função que retorna um range, tá pessoal? Isso aí parece ser uma palavra mágica, mas isso aí é só basicamente um operador para criar um range, tá? Num_rows, se eu quiser fazer o for decrescente, né, de trás para frente, então eu posso usar o down to. E se eu não quiser decrementar de 1 em 1 apenas, eu posso usar essa palavrinha step para ir incrementando, por exemplo, de 2 em 2. Ok? Então o for é bem diferente aí do que é no Java. Funções. No Kotlin, a gente declara uma função com a palavra fun, né, na verdade, de function. E veja que essa primeira função que eu tenho, eu declaro a função foo. Ela recebe um parâmetro do tipo text, o parâmetro chamado text do tipo string, e retorna um unit. O unit nada mais é do que o void do Java, ou seja, não retorna nada, tá? Uma coisa curiosa que eu acabei esquecendo aqui já no 17º slide é que Kotlin não usa ponto e vírgula. Provavelmente vocês já devem ter notado até esse momento da apresentação, mas o Kotlin não tem um ponto e vírgula. Tá? Então, aqui na declaração do método, se ele não retorna nada, ou seja, se ele retorna em unit, eu não preciso colocar. Tá? Então, a função de baixo, a bar, você vê que ele tem um parâmetro do tipo text, um parâmetro chamado text do tipo string, né, mas não retorna nada. Tá? Já eu tenho esses outros métodos aqui que retornam um inteiro, né? Ele soma dois valores e retorna um inteiro. Tá? Veja que a primeira versão é a mais verbosa, que eu estou colocando o tipo de retorno e usando a palavra return. Mas esse método só tem uma linha, então eu posso usar o igual, né? Não precisa abrir as chaves, eu posso usar direto o igual. E melhor ainda, por inferência de tipo, eu posso nem colocar o tipo de retorno. Posso simplesmente colocar o igual e ele já vai saber que o retorno vai ser um int. Tá? Eu uso bastante esses métodos curtinhos, principalmente esses métodos que só tem uma linha, eu uso bastante. Por exemplo, no adapter, quando você vai retornar o count do adapter, por exemplo. Normalmente ele é basicamente o tamanho da lista. Né? Então eu faço só que o count lá, o get count do adapter é igual a lista.size. Tá? Então isso deixa bem fácil. Parâmetros com valor padrão é uma função bem interessante do Kotlin que me permite evitar aquela quantidade de overloads de métodos que a gente tem. Tá? Então nesse caso aí eu tenho um método showMessage que recebe um título e um nome. Tá? Veja que depois do parâmetro eu já estou colocando um valor padrão para eles. Tá? Então o que é que acontece? Eu posso chamar o showMessage sem parâmetros, que vai imprimir Hello Glauber. Eu posso chamar showMessage só passando o primeiro parâmetro, ele vai imprimir Hey Glauber. Ou posso passar os dois, Hello Nelson. Mas o último é o que é o mais interessante, porque eu posso passar só o segundo parâmetro. Né? Basta colocar o nome do parâmetro, no caso aí name. Então eu faço showMessage name José e ele vai imprimir Hello José. Tá? Isso é bem útil. Isso também serve, pessoal, para construtores. Tá? Então eu evito aquela quantidade enorme de sobrecarga de construtores usando valores padrão em métodos. Tá? Classes. Né? Classes eu acho que é uma das primeiras coisas, quem já assistiu alguma palestra sobre Kotlin, é a primeira coisa que o pessoal mostra e mostra como é curta a declaração de uma classe em Kotlin. Tá? Se você olhar, eu tenho aí essa Open Class Person. A palavra open é porque as classes em Kotlin, por padrão, elas não podem ser estendidas. Né? Então, essa open está dizendo que essa classe pode ser estendida. Tá? Veja que eu tenho var name. Antes do parâmetro eu tenho esse var. Quando eu faço isso, eu já estou automaticamente declarando um atributo para a classe person. E esse atributo vai ser recebido como parâmetro no construtor. Tá? Da mesma coisa eu estou fazendo para o age. Tá? Ele poderia ser val, certo? Então eu só poderia atribuir esse atributo, né, um valor para esse atributo na criação, no construtor. Tá? Em seguida eu tenho essa classe employee. Veja que agora name e age não são var, porque aqui só vão ser parâmetros que eu vou passar para a superclasse, né? Mas o id é um var. Então employee vai ter, além dos dois atributos name e age da superclasse person,
ela também vai ter o último parâmetro ID, o último atributo chamado ID. E veja que os dois pontos indicam a herança aí da classe person, e eu estou chamando o construtor da classe person, passando o nome e o age, né, o nome e a idade da pessoa. Tá? E embaixo eu coloquei um trecho de código declarando, instanciando aí um empregado. Né? Veja que eu não uso a palavra new, né? Eu simplesmente chamo o construtor de employee passando o nome, a idade e o ID. Certo? E em seguida eu estou usando a interpolação de string, mas note que como a expressão é mais complexa, não é só uma variável, é um atributo, né? Na verdade eu estou chamando um objeto.atributo, eu tenho que usar $, né, o cifrão com chaves, certo? E aí eu posso usar a interpolação de string com expressões mais complexas, tá? Eu poderia criar uma classe de uma maneira mais extensa. Você pode fazer isso, por exemplo, certo? E aí você não precisa declarar o construtor de person. Você tem um construtor vazio por padrão, tá? E aí, no employee, como eu estou recebendo o name e o age por parâmetro no construtor, eu estou inicializando os atributos nome e idade usando o bloco init, certo? Isso é só uma maneira mais extensa de você fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, tá? Então você tem essa opção e tem essa opção. Se você quiser alguma coisa mais, digamos, mais extensa, mais didática ou mais clara para você ler o código, né? Se você estiver mais acostumado. Você pode também não fazer o overload de construtor sem problema, certo? Não é muito comum, né? A gente tenta ao máximo, já que a gente tem esses recursos na linguagem, a gente tenta ao máximo usar esses recursos de valores padrão e etc. Mas é possível também. Propriedades, né? Isso é uma coisa interessante, você pode, diferentemente do Java, que para todo atributo a gente cria um get e set, para fazer a abstração dos atributos, no Kotlin a gente usa as propriedades mesmo, como eu fiz aqui com o employee. Né? Eu faço employee.name, employee.age. Tá? Isso aí, quando eu estou lendo, ele está chamando um get internamente, e quando eu estou atribuindo, ele está chamando um set internamente. Então, aqui nas properties, se eu quiser sobrescrever, né, se eu quiser mudar o comportamento padrão do get e do set, eu posso fazer usando essa sintaxe aí. Nesse caso, o meu get só está basicamente mostrando o atributo name em uppercase, né? E quando eu estou fazendo o set, eu faço concatendo um nome com o valor que eu passei como parâmetro, tá? Isso é bem, não tem muita utilidade esse meu exemplo aí, mas é só para ilustrar que isso é possível, tá? Data classes, né? Qual é a diferença entre as data classes e uma classe convencional, né? Basicamente você coloca o data na frente, né? A palavra data na frente, e o que é que acontece? Essas data classes normalmente elas são usadas para aquelas classes que a gente fazia no Java apenas para armazenar dados, né? Tipo a que a gente chama de POJO, né? Que é o Plain Old Java Object, né? São classes que não tem regra de negócio nenhuma, é basicamente para armazenar dados, tá? Então, essas data classes, elas já possuem as funções equals e hashcode, tá? E também já possui o toString nesse formato bonitinho, com o nome da classe, abre parêntese, seguido de cada atributo e seu respectivo valor, tá? Mas, se você notar aí no código de lado, eu tenho product P1 e product P2, né? E veja que eu tenho o P1 igual a P2, porque eles são iguais em termos de atributos, os valores dos seus atributos são iguais. Então isso seria similar ao equals do Java. Enquanto que o print de baixo, eu estou usando igual, e isso seria o equivalente ao igual do Java. Beleza? Outra diferença das data classes é que ele já possui o método copy, né? Que faz basicamente isso aqui. Eu tenho um P1, que é um produto, e eu posso criar uma cópia de P1, mudando inclusive alguns atributos se eu quiser. Se eu não quiser mudar nada, eu simplesmente chamo o copy sem nenhum atributo. Mas nesse caso aí, o P2 é uma cópia de P1, mudando o preço de 10 para 20. A gente também tem essa Destructuring Functions, né, que serve justamente para quebrar um objeto em variáveis. Tá?
Nesse caso aí eu estou quebrando o objeto P1 em duas variáveis, name e price. Né? Note que eu tenho um underline. O underline está indicando para a linguagem que eu não vou usar o segundo atributo, que seria a descrição. Certo? Então eu só estou interessado pelo nome e pelo preço. Então, como eu não estou interessado pela descrição, eu coloco um underline, porque eu tenho que respeitar a ordem dos atributos. Tá? Isso pode não valer muito a pena se você tiver uma classe, sei lá, com 10 atributos. Né? Você vai ter que listar todos os 10. Então, se você só precisa duas dessas propriedades, não vale a pena usar o destructuring. Tá? Um grande problema das data classes é que elas não podem ser estendidas. Né? Uma data class pode herdar de outra classe, mas ela não pode ser herdada. Certo? Então, eu posso ter uma base class aberta, e eu posso criar uma data class herdando dessa base class. Mas eu não posso ter uma outra classe herdando da data class. Ok? Sealed classes. Sealed classes elas servem basicamente para você criar um conjunto específico de classes. Tá? Eu coloquei esse exemplo aí de operation, né? Mas eu usei um exemplo recentemente que era para definir itens da minha Recycle View. Na minha Recycle View eu tinha um item do tipo cabeçalho e um item do tipo dados, certo? E aí, para meu adapter, eu passava uma lista de, digamos, vou dar nome aos bois aqui, eu tinha uma sealed class list item, né, que seria um item de lista, né? E aí eu tinha uma classe dentro dessa sealed class que era header e tinha uma outra classe, uma classe do tipo data, né? Então, no meu adapter, eu recebia uma lista de list item, certo? E aí, eu só poderia passar para esses caras esses dois objetos. Eu não poderia ter outra classe, nenhuma subclasse, tá? Mas aí você pode estar se perguntando, beleza, você poderia ter usado um enum, mas na verdade a enum, você não pode passar parâmetros para enum. Né? Então, você tem um conjunto específico de instâncias criadas. Né? No caso da sealed classes, não. Você pode ter várias instâncias, mas é um conjunto específico de classes, tá? Interfaces é um pouquinho diferente do que a gente tem no Java, mas se bem que, se eu não me engano, no Java 7 ou Java 8 a gente ainda já tem alguns desses recursos. Que é você, por exemplo, ter atributos padrão em interface, né? No caso aí eu tenho value, que aí eu teria que implementar o getter, né? A classe que implementasse essa interface teria que implementar o getter desse cara. E eu tenho a função sum, que já tem uma implementação padrão. Certo? Então são dois recursos aí que já tem no Kotlin e que a gente não tinha no Java, que a gente usava no Android pelo menos pelo que eu me lembre. Me corrijam aí se eu estiver errado. Pelo menos eu nunca usei. Modificadores de acesso também é bem similar. A diferença é que no Kotlin, por padrão, os atributos e métodos eles são públicos, tá? Então no Java o padrão era acesso de pacote, no Kotlin ele é público. A gente tem o private, normal, que a gente já tinha. A gente tem o protected, que é um pouquinho diferente, que ele é basicamente o private mais subclasses. Então, se você coloca um modificador como protected, apenas as classes, apenas a própria classe ou as subclasses podem ver. As classes do mesmo pacote não acessam. Tá? A gente tem um outro modificador de acesso que é o internal. O internal, digamos, se você cria um módulo na sua aplicação Android para uma biblioteca, por exemplo, se você usar o modificador internal, o atributo, ou classe, ou método que usar esse atributo ou método, por aí vai, só poderá ser acessado na biblioteca, não, digamos, na aplicação que está usando a biblioteca. Tá? Ele não possui um modificador package, isso foi uma coisa que eu senti falta, né? Às vezes eu fazia algumas abstrações por pacote e o Kotlin não tem esse modificador de pacote, que no Java seria sem nada, né? Quando você não colocava nada, era um modificador de pacote. Companion Object é uma das coisas que eu acho estranha no Kotlin, que é basicamente os atributos estáticos que a gente tem no Java, atributos ou métodos estáticos, tá? Eu coloquei essa ressalva aqui nesse slide para o seguinte. Se você vai usar simplesmente código Kotlin, você não precisa nem desse JVM Field nem esse JVM Static que eu coloquei aqui. Eu coloquei isso aqui mais no caso de uma interoperabilidade com o Java. Tá? Mas digamos, esse val constant1 que eu coloquei,
por debaixo dos panos, ele vai gerar um atributo private mais um getter. Então, se a gente olhar para o código Java lá embaixo, a gente tem full.companion.getConstant1. Tá? Então, se o código Java fosse acessar essa constant1, ele acessaria dessa forma. Tá? Para evitar isso, a gente usa o constval, que é o que eu estou usando na constante 2. Então, se a gente olhar no código Java embaixo, o y está recebendo direto full.constant2, sem usar o companion object e sem usar um getter. Tá? Beleza, isso, o constval ele funciona para os primitivos, né? Mas para atributos ele não funciona. Então a gente precisa usar o JVM Field, tá? Então nesse caso eu estou usando JVM Field, root, né, que é do tipo user, e aí ali embaixo eu faço person p recebe full.root, né? Partindo do pressuposto que person seria, sei lá, uma subclasse de user. Ou na verdade uma superclasse de user. Embaixo eu tenho um método full, né, que para ele poder ser acessado diretamente, full.full, né, eu teria que usar esse JVM static. Lembrando, pessoal, isso é para interoperabilidade do Kotlin com o Java, código Java chamado Kotlin. Se você não tem esse cenário, abstrai aí, não precisa usar o JVM Field nem o JVM Static. Ok? No safety, esse é um assunto eu acho que mais interessante aí dessa parte de Kotlin, que exige mais cuidados por parte do programador, tá? Por quê? Existe uma diferença bem sutil entre classes e tipos, tá? Por exemplo, string é uma classe, mas string interrogação não é uma classe. Mas tanto string quanto string interrogação são tipos, né? O mesmo acontece para person e person interrogação. Mas o que é esse interrogação? Essa interrogação está dizendo que aquilo será opcional, ou seja, pode ser nulo, tá? Então, se a gente tiver isso em mente, é como se a classe string herdasse do tipo string interrogação. Como assim? Por exemplo, se eu declaro uma variável do tipo string interrogação, eu posso atribuir uma string. Mas se eu declaro uma string, eu não posso passar nulo para ela, tá? Então, em resumo, string interrogação aceita nulo, string apenas não aceita nulo, tá? Então vamos lá. Se eu tenho isso aqui, eu tenho person, do tipo person, recebe nulo. Isso não é possível, vai dar erro de compilação, porque person não aceita nulo, tá? Agora se você colocar person interrogação recebe nulo, ok, sem problema, tá? Por sua vez, se eu tentar acessar pessoapt.nome, eu não vou conseguir, porque pessoapt pode ser nulo. Então o compilador do Kotlin nos força a fazer essa verificação, tá? Então eu tenho que usar pessoapt interrogação.nome, certo? Nesse caso, se pessoapt for nulo, ele vai imprimir nulo, beleza? Porque pessoapt pode ser nulo e esse interrogação ponto vai checar. Ah, esse pessoapt é nulo? É, então nem tente chamar o nome porque ele é nulo. E vai imprimir simplesmente nulo. Aqui tem outro exemplo. Eu posso checar se pessoapt é diferente de nulo. Se eu fizer isso, dentro do bloco if, ele já sabe que ele não vai ser nulo. Então, eu posso usar diretamente sem o interrogação ponto. Então, por isso estou fazendo println pessoapt.nome. Um grande problema que você pode achar em código, principalmente se você converter esse código diretamente pela IDE, é o exclamação. Esse exclamação está dizendo para o compilador, olha, confia em mim, esse cara não vai ser nulo, né? Então, exclamação é o que a gente chama de smell, né? A gente tem um cheirinho aí de que esse código pode ter problemas, tá? E aí, por último, eu tenho esse operador Elvis, né? Que é o interrogação dois pontos. O que é que vai acontecer? pessoapt.nome, se essa instrução for nula, então name vai receber empty. Caso não seja, name vai receber pessoapt.nome. Certo? Então o Elvis ele vai fazer o seguinte, ele vai avaliar se a instrução na frente dele é diferente de nula. Se for igual a nula, ele vai executar a instrução que está depois dos dois pontos. Tá? Bem simples. Late init. Late init, tudo que eu falei aqui até agora funciona também para atributos e métodos, ou atributos e variáveis, tá? Mas o late init ele serve exclusivamente para atributos,
tá? Ele é usado para quando você quer dizer, olha, eu não vou inicializar esse cara agora, confie em mim, ele vai ser inicializado depois, certo? Então ele segue a mesma linha do exclamação, exclamação, a gente deve evitar o máximo possível, tá? Porque cai no mesmo problema que a gente tem em Java, de esquecer de inicializar alguma coisa, tá? Então esse é um bom exemplo aí, digamos, eu tenho um database que, por exemplo, eu preciso do contexto para poder inicializar ele, digamos assim, e nesse caso aí eu inicializaria esse DB posteriormente, tá? Cast, né, eu posso fazer o cast usando o as, certo? E esse as tem um problema, que ele pode levantar uma exceção se o cast não for bem sucedido, tá? Se eu quiser garantir que não dê erro a aplicação, não crash, eu posso usar o as interrogação. Mas nesse caso, o tipo que vai ser gerado vai ser um string interrogação, ou seja, um string opcional, tá? Então, sempre que você usar o as interrogação, vai ser um cara opcional, tá? Aqui embaixo eu coloquei um if para você checar, né, se o parâmetro é do tipo string. Mas aí o Kotlin tem um recurso bem interessante, que se você faz essa checagem, automaticamente param passa a ser uma string, não uma string de interrogação, uma string mesmo, tá? Que é esse conceito de smart cast. Beleza. Para terminar essa parte de null safety, como é que eu consigo um null pointer exception em Kotlin? Basicamente, você pode lançar a exceção explicitamente, né? Dar um throw new lá, usando o operador exclamação, exclamação, acessando um atributo lateInit que você não inicializou, ou invocando o código Java, certo? Então, é dessa forma que você consegue um null pointer no Kotlin, certo? Então, muitas vezes o pessoal está vendendo, não vai ter mais null pointer em Kotlin. Pode acontecer em algum desses cenários. Ok, eu vou falar um pouquinho de delegates, mas existe uma apresentação exclusiva sobre delegates, inclusive eu vou tentar colocar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, mas eu vou dar só uma explanada bem rápida, principalmente nesse delegate aqui, tá? O lazy. O lazy ele é uma ótima alternativa ao lateInit, tá? Por quê? Porque ele me permite fazer uma inicialização tardia daquele atributo, tá? Aqui está um bom exemplo, ó. Eu tenho uma minha activity, né, que é a database activity e tal, e eu tenho o meu presenter da arquitetura MVP, por exemplo, certo? E aí veja que eu digo que ele é um private val presenter, do tipo user profile presenter, e ele vai inicializado tardiamente, então eu coloquei by lazy. E aí eu coloquei user profile presenter diz, isso aqui eu estou chamando o construtor para retornar uma instância. O que é que vai acontecer? A primeira vez que eu acessar esse presenter, se ele for nulo, que é o caso, né, ele não foi inicializado ainda, o lazy, esse bloco do lazy vai ser chamado e vai inicializar o meu presenter. Note que por isso que a gente usa o val, né? A gente não pode usar o lazy com o var, certo? Então ele só pode ser usado com o val, certo? Então se você tiver um atributo que ele vai ser inicializado posteriormente e ele pode ser reatribuído, então sim, você vai usar o lateInit, né? Se não é o caso, se ele só vai ser inicializado uma vez, então você pode usar o lazy. Esse é o principal delegate, é o que eu uso todos os dias, tá? Mas existem outros, por exemplo, o observable, né? Você pode dizer que essa string vai ser atribuída via observable. E aí eu sei o valor antigo e o valor novo e eu posso tomar uma atitude quanto a isso, tá? Ele tem o vetable, por exemplo, também, que eu posso dizer que esse número, esse positive number, só vai ser mudado, só pode ser mudado em uma determinada condição. No caso, se o new for maior do que 0, certo? Então você pode usar o vetable. Eu tenho um map, que eu posso criar um objeto, digamos aqui no caso user, usando um map. Né? Veja que eu peguei o name wage by map. Então eu tenho que ter a chave name e a chave age nesse map para poder inicializar esse user, tá? Eu posso também criar o meu custom delegate, sem problema nenhum, tá? Basta eu criar a classe delegate com os métodos getValue e setValue, seguindo esse padrão aí de parâmetros, tá? Então, tá aí esses exemplos aí do delegates. Ok, já que a gente conhece um pouquinho agora melhor a linguagem, a gente pode estender a linguagem, né? Como? Né? A gente tem extension functions, isso aí é maravilhoso,
né? Agora nos meus projetos estão cheios de extension functions, que é aquele código que normalmente a gente colocava no utils, ou aquele código repetido que tinha em um monte de tela, tá? Então, por exemplo, quando você vai carregar uma imagem com o glide, por exemplo, né, em toda parte do seu código tinha esse glide with context loading to image view, certo? Aqui eu criei um extension function, né? Eu fiz fun image view ponto. Quando eu coloco o nome da classe ponto, eu estou estendendo aquela classe, tá? E veja, pessoal, que o extension functions ele serve para estender classes que você não teria acesso, tá? No caso, o image view. Eu poderia criar uma subclasse de image view, mas só para adicionar esse método a mais, eu consigo fazer isso de uma maneira muito mais simples com o extension functions. Em alguns casos, nem é possível. Você pode criar extension functions, por exemplo, para string. String é uma classe final, você não pode estender de string, né? Mas você pode criar um extension function para um string, tá? Então, eu tenho esse exemplo aí do imageview.load, isso aí eu tirei do projeto atual, que estou mexendo, e eu tenho esse de baixo, show short toast, né? Então, para eu exibir um toastzinho na tela, ao invés de fazer esse toast, make text, lá, eu uso show short toast. Então, esse método show short toast vai estar disponível em todas as minhas activities do projeto e o imageview.load também em todas as image views do meu projeto. Mas, Glauber, onde é que eu declaro para essas extension functions estar disponível? É só criar um arquivo com elas dentro? Sim, você só precisa criar um arquivo com essas funções dentro e automaticamente elas vão estar disponíveis aí no caso para suas image views, nesse exemplo, e para as activities também, tá? Você pode também ter extension properties, né? Extension properties é você está adicionando uma propriedade aí a uma classe que não existe. Esse aí é um exemplo que tem na própria biblioteca do Kotlin, que é o last index, que é basicamente o size menos 1. Beleza, vamos falar um pouquinho mais sobre a std library do Kotlin, que eu estava mencionando aí, que já faz um monte de coisa para a gente, tá? Um método que eu uso bastante da std library é o apply. O apply ele é uma extension functions, que eu acabei de falar, que ele vai executar um bloco de código e vai retornar a própria instância. Vê esse exemplo aí. Start activity intent, então estou instanciando minha intent para dar um start activity, e veja que eu faço ponto .apply. O ponto .apply ele já está executando o código dentro do bloco para aquela intent que eu estou criando. Então, por isso, dentro dela eu faço put extra, passando os parâmetros que eu quero. Veja como eu faria isso em Java. Em Java eu teria que fazer intent t igual a new intent, intent.put extra, e depois chamando start activity. No Kotlin eu consigo fazer isso com uma chamada só, né? Fica bem mais direcionado, tá? O also ele é bem similar ao apply. A única diferença é que ele não oculta o this, né? Se eu chamar um this aqui dentro do apply, ele vai pensar que é a própria intent, né? Nesse caso do also, não. No also, aqui nesse exemplo, ele faz apple tree, que é um objeto qualquer, ponto .pick e also. E dentro desse also eu estou fazendo this.weight, ou seja, o peso da fruta, da cesta de fruta, né? E veja que esse this está referenciando a fruit basket, que é a classe, e não ao bloco aí do also, tá? Então, isso é um detalhe bem sutil. O with ele já tem em várias linguagens, eu lembro isso do Delphi, o with que existia. Mas ele é basicamente, você passa um objeto como parâmetro, né? E dentro do bloco, o que você acessar está referenciando aquele objeto que você passou como parâmetro, tá? O retorno do bloco if é o resultado do bloco do if, certo? Eu normalmente não uso o if como retorno, mas a última linha seria o retorno do bloco if. Nesse exemplo eu estou fazendo o if intent, aí eu leio aí o nome e a idade, dando um get string extra e get int extra. Então esse get int extra e get string extra são do objeto intent que eu passei como parâmetro aí no if. O let, ele é uma função, ele é bem útil quando você está trabalhando com objetos que podem ser nulos, né? Nesse exemplo, eu tenho o person, e aí eu pego esse parâmetro, esse objeto person, vindo da intent, mas só que ele pode ser nulo, eu posso não ter passado esse objeto. Então eu só vou mexer nele se ele for diferente de nulo.
Então eu faço person, interrogação ponto, let. E aí ele só vai executar o bloco let se person for diferente de nulo, tá? Uma coisa curiosa aqui é que eu tenho esse list of person, né, que seria uma lista de pessoas, e eu estou fazendo sort by it.name. Esse it seria a pessoa atual que eu estou fazendo a ordenação. E seria como se fosse o this do bloco. Eu não sei se eu usei anteriormente aqui em algum lugar. Não usei. Beleza. E o último é o run. O run ele é uma mistura assim do let e do apply, né? A única diferença é que o apply ele retorna o próprio objeto, enquanto que o run retorna o objeto do bloco. Tá? Então aqui no caso, ó, eu estou fazendo person, instanciando person.run, e aí eu estou retornando a variável x, não vai ter uma person, e sim vai ter o nome da pessoa, o tamanho do nome da pessoa, o número de caracteres, mais a idade, que no caso aí seria 39. Tá? Então, não uso muito o run, mas o apply e o let eu uso com muita frequência. Syntactic Imports. Eu falei isso no começo da apresentação, que é o Kotlin Android Extensions. Quando você dá esse apply plugin, você não precisa mais usar o FindViewById. Olha que interessante. Uma vez que você dá esse import, Kotlin X Android Syntactic Main, main é a pasta lá do seu código-fonte, .activity_main. Activity_main é o seu arquivo de layout que o plugin do Kotlin Extensions já carrega para você, tá? E quando você fez isso, quando você dá um set content view, você já pode pegar, por exemplo, ó, text view message direto. Não precisa da FindViewById. Então, adeus FindViewById, adeus Butterknife ou qualquer outra ferramenta que você use para evitar o FindViewById, certo? Eu deixei aí uma setinha aí para me lembrar que o override, no caso dos métodos em Kotlin, eles são obrigatórios, tá? No Java a gente coloca só aquela anotação, mas no Kotlin ele é obrigatório para você sobrescrever um método, tá? Lambdas. Lambdas são muito bacanas para eventos de interface gráfica, ajudam bastante. Não só para evento de interface gráfica, mas principalmente para aqueles métodos que só tem aquelas interfaces que só tem um método. Veja só, nesse slide aí a gente tem fabiadd.setOnClickListener. Isso seria a maneira mais completa de escrever o setOnClickListener, que é instanciando um objeto, veja que tem a palavra aí, object, um objeto que implementa o onClickListener, né? E eu tenho um override na função de onClick que recebe uma view, certo? Se você fizer isso no Android Studio, pegar esse código, copiar e colar lá no seu Android Studio, o próprio Android Studio vai dizer, olha, você pode substituir isso aí por um lambda. E aí ele vai deixar dessa maneira mais concisa. Só setOnClickListener, abre chaves e fecha chaves, né? A view aí é opcional. Se você não for usar o parâmetro view do onClick, você não precisa colocar, só precisa colocar as chaves. Aqui é outro exemplo do ListView, o setOnItemClickListener do ListView. Tá? Veja que curioso, o lambda é o seguinte, se você não precisar de nenhum parâmetro, você não coloca. Mas se você precisar de um parâmetro, você precisa colocar todos. Tá? No caso aí do setOnItemClickListener, eu tenho 4 parâmetros, mas eu só vou precisar de um. Então, eu coloquei underline nos que eu não vou precisar, eu só vou precisar do position. Tá? Então, eu dou um show short toast, list of person, passando a posição e pegando o nome. Tá? Então, isso é bem bacana, deixa o seu código bem mais legível. High Order Functions. High Order Functions é um nome bonito, basicamente, para você passar funções como parâmetros. Tá? Então, era uma coisa que eu odiava na hora que eu vou criar um adapter, que era definir um evento de clique do adapter. Que eu tinha que criar uma interface, receber um listener como parâmetro, na activity eu tinha que implementar a interface, implementar o método. Então com Kotlin fica muito mais simples. Eu simplesmente passo um método de callback. Olha só, eu tenho val callback, né, que seria a minha função. E essa minha função, o que é que eu estou dizendo? Ela é uma função que recebe um objeto pessoa como parâmetro e retorna unit, ou seja, void, não retorna nada. Certo?
E aí, quando eu clico em um item da minha lista, né, aqui no meu adapter, eu faço set on click listener callback person, ou seja, eu chamo o meu callback passando a pessoa que eu carreguei aqui, ó, val person igual a people entre colchetes position, certo? Então isso aí vai chamar o meu callback, ou seja, sem precisar passar interface nenhuma. Lá na activity eu posso fazer, ó, person adapter, passo a lista de pessoas e passo digit dois pontos on item click. E aí eu tenho a minha função ali, on item click, que recebe uma pessoa que tem que bater o tipo da função, tá, pessoal? Então, se você passou uma função, ele está esperando uma função que recebe uma pessoa e não retorna nada, e você passa uma função que, sei lá, passa uma pessoa em um inteiro, não vai funcionar, tá? E aí embaixo tem uma versão reduzida, com lambda, tá? Então, person adapter, people list, e eu passo um lambda. Tá? Ao invés de passar a referência do método, eu passo o lambda. Se você não gostou de passar esse nomezinho person, seta, unity, se você não gostou disso, você pode criar um type alias, criar um tipo para aquele callback. Tá? Não só para o callback, mas qualquer tipo que você queira. Então, ao invés de passar essa coisa feiosa, person, seta, unity, você pode passar agora um person callback. Tá? É uma maneira de você deixar o seu código mais limpo, digamos assim. Tá? Principalmente se tiver vários parâmetros, fica mais simples. Operator overloading é uma coisa que particularmente eu não gosto muito. Tá? Às vezes o que é operator overloading? É você sobrescrever um operador da linguagem. Tá? Você pode fazer isso, às vezes pode tornar o seu código um pouquinho mais difícil de ler. Tá? Então todos os operadores que eu coloquei aí, e muitos outros, e outros ainda, não muitos outros, mas outros, você também pode sobrescrever. Tá? Aqui está só um exemplo, digamos, de eu multiplicar um string, por exemplo. Eu posso fazer um string vezes 4. Né? Então eu sobrescrevo aí esse operator fun, string. O times quer dizer que é multiplicação, tá? Como diz aqui na tabelinha. Times quer dizer multiplicação, certo? E o outro operador ser um inteiro. Então eu posso multiplicar um string por um inteiro, um string por um outro string e por aí vai. Tá? Então você pode sobrescrever um operador para dar um resultado que você queira. Eu particularmente não gosto muito, como eu falei. Collections. Né? Collections eu acho que é uma... Nossa, é muito bacana a API de Collections do Kotlin. Porque ela tem uma série de funções que ajudam a você extrair informação de uma lista qualquer de informações. Tá? Então, você tem as funções de agregação, você pegar qualquer esse n, all, count, for each eu uso direto, que é você pegar uma lista .for each e aí ele já faz o loop sem eu precisar de um for, ele já faz isso direto. Eu acho que tem um exemplo no próximo slide. O for each indexed, que é você fazer um for each numa lista, mas ter um índice. Muitas vezes você precisava fazer um for só porque precisava de um índice e não podia usar o for each tradicional, certo? Max, min, soma, você tem os métodos de filtragem, filter, slice, take, o de mapeamento, flat map, map, group by. Para quem já mexeu com Rx, é muito similares algumas dessas funções aí, que vem muito da parte de streams também que tem no Java 8, se eu não me engano. A gente tem funções para verificar se uma listagem contém um elemento, pegar um elemento numa posição, pegar o primeiro, o último. Nossa, é muito. Funções de ordenação, né? Ordenação reversa, ordenar por um atributo específico. Nossa, é muita coisa, certo? Vale a pena sair mexendo em cada uma dessas funções que ajudam muito, deixa o código bem mais reduzido. Aqui está alguns exemplos, ó, como eu criar uma lista, né, no Kotlin, bem simples, list of 1, 2, 3, 4, 5, certo? E como acessar um item da lista. E veja que eu tenho mutable list of. Aí a gente tem uma diferença, tá? Como o nome diz, o list você não pode adicionar ou remover itens da lista, e o mutable list of você pode sim adicionar ou remover itens da lista, tá? Eu tenho um array também, que é bem similar ao list, né? Em termos de práticos é praticamente a mesma coisa, mas em termos de bytecode gerado, no caso do array vai ser um array mesmo, né? E o lista vai ser uma lista, um tipo de listagem, tá? Não vai ser é como se fosse a tradução para o Java mesmo, tá? Eu posso criar um map, né? Map of. Aí veja que eu tenho 1 to Glauber, 2 to Nelson, né? E aí eu posso fazer um pair, né? Basicamente quando esse to, ele está criando um objeto pair, onde
o 1 é a chave e no caso aí Glauber seria o valor. Aí também tem um mutable map off também, obviamente. Aqui está alguns exemplos de operações daquelas que eu falei sobre collections, né? Tem uma lista de pessoas aí e eu estou fazendo pessoas.sorted by idade. Veja que eu tenho o it aí, né? O it seria a pessoa que eu estou ordenando. Então, só com uma linha de código eu consigo ordenar essa lista de pessoas pela idade. E veja que eu estou usando o for each também para imprimir cada um dos resultados, tá? Eu tenho pessoas.maxby, né? Então eu quero pegar a pessoa com maior idade, né? Então no caso ele vai me retornar a primeira pessoa com a maior idade. Pessoas.groupby, né? Ele está agrupando as pessoas por idade. Então o que é que vai acontecer? Ele vai criar um map onde a chave é a idade e o valor é uma lista de pessoas, tá? Então eu vou ter um map, por exemplo, com 33 e uma lista com Nelson e Glauber. Eu tenho outra chave com 27, Ana e João, e outra chave 12 com uma lista contendo só João. Beleza? Mais um exemplo aqui, retornar, por exemplo, a lista de cidades de um determinado cliente, certo? Então, eu tenho uma lista de cidades, né? E aí eu faço customers.map, né? Eu pego a minha lista de clientes, e aí para cada customer eu pego a cidade dele. Certo? Então eu pego só as cidades dos meus clientes. Mas aí eu tenho um método toSet, que aí ele vai eliminar os repetidos. Tá? Outro exemplo aí, eu pegar a lista de clientes que vivem em uma determinada cidade. Né? Então eu posso fazer customers.filter e aí eu vejo onde o customer.city foi igual a city que eu passei como parâmetro. Né? Nossa, é muito simples de você fazer as coisas com as collections. Eu acho que vale a pena só uma palestra só sobre collections aqui, certo? Mas deixa aí para vocês começarem a explorar essa parte de collections. Singletons, né? Muita gente é contra os singletons, às vezes eles são muito úteis, e no Kotlin ele é muito simples de fazer. Né? Se você mexe com Java e você tentar lembrar como é que você faz um singleton, você cria uma classe, cria um atributo estático, faz um get instance, vê se é diferente de nulo. Se for diferente de nulo, você retorna a instância. No Kotlin você só precisa dizer que ele é um object, só. Você passando um object, você já tem um singleton. E aí dentro desse singleton você pode ter os métodos. Aqui eu tenho um singleton, Silvio Santos. Né? Não existe nada mais singleton do que Silvio Santos. Tá? E você pode acessar silviosantos.malware e silviosantos.juízo, né, normalmente. Né? Isso é um singleton, você pode acessar diretamente. Tá? Isso é bem interessante e bem simples. Ok, algumas curiosidades, certo? Para a gente tá quase finalizando aí a apresentação. Algumas curiosidades é que você pode nomear os seus imports lá no Kotlin usando o as. Por exemplo, eu tinha nesse meu exemplo duas classes trip. Uma para eu exibir na tela, né, e outra, na verdade, uma para eu trabalhar como modelo e outra que eu ia salvar no banco. Né? Aí eu estava acessando essas duas classes na mesma classe, estava usando essas classes na mesma classe. Então uma eu coloquei como trip model e outra eu deixei como trip mesmo. Certo? Então o as eu nomeei ali a segunda trip para trip model. Você pode ter funções dentro de funções, eu não recomendo isso, mas às vezes pode ser até útil, certo? E você pode ter funções soltas dentro de um arquivo, que é normalmente o que eu faço com extension functions, por exemplo. Ele fica solto dentro de um arquivo. Tá? Nesse caso vai ser gerada uma classe com o nome do arquivo, né? E se você quiser alterar isso, você pode usar esse JVM name e passar o nome que você quiser para a classe que vai ser gerada. Tá? Eu já falei antes, mas a IDE dá aquela forcinha, né? A IDE ela aponta os erros e melhorias que você pode ter no seu código, né? Acontece isso com Lambda, com vai e val, e por aí vai. Algumas coisas, muitas vezes tinha coisa que eu não sabia como fazer no Kotlin, aí eu pegava um código Java, copiava e colava lá na IDE, e ele já converte aquele código Java para Kotlin. Digo, então é assim que se faz em Kotlin. Né? Em Java eu sabia, mas em Kotlin eu não sabia. Tá? E eu também falei no começo que você consegue ver o bytecode do código Kotlin, né, e ver o Java que foi gerado. Tá? Então, para finalizar, quais são os prós? Ela é uma linguagem moderna, repleta de recursos e coisas que não tinha disponíveis no Java. Tá? Ela tem suporte nativo Android Studio, é muito fácil de você converter um código Java para Kotlin. Né? Java e Kotlin podem existir no mesmo projeto, também já comentei isso antes. E não tem um overhead significante de performance do Kotlin em comparação ao Java. Às vezes até melhor
a performance, porque o Kotlin cuida de muitas coisas para o programador, tá? O contra, basicamente, é que a std library do Kotlin vai adicionar 300k ao seu APK, né? Na grande maioria dos casos isso é irrelevante, mas em alguns casos isso pode ser relevante. Existe até uma empresa que eu conheço que ela faz um SDK e esse SDK não poderia exceder um determinado limite e esses 300k iriam impactar, tá? O autocomplete e a compilação demoram um pouquinho mais, certo? Então, mas nada muito relevante, tá? Então, se você tem uma máquina, sei lá, que não é muito boa, né, você pode sofrer um pouquinho mais usando o Kotlin, tá? Então, vamos embora, vamos converter todos os meus aplicativos Java para Kotlin. Não necessariamente, tá? Você pode ir portando aos poucos, né? Portando uma tela, uma feature específica, e daqui a pouco você vai ter o seu aplicativo todo portado para Kotlin. Se você vai começar um novo projeto, comece em Kotlin, tá? Se você quiser aprender mais, pessoal, tem o site oficial do Kotlin, certo? Que é o kotlinlang.org. Tem um editor online de Kotlin, que é o trykotlinlang.org, tá? Se você não quiser instalar um ambiente, por alguma razão, você quer só estudar um pouquinho. Tem o Kotlin Cons no mesmo endereço, tá? Que ele é bem interessante, que ele passa um assunto, olha, lê sobre esse assunto e agora tem esse exercício. Me ajudou bastante, tá? Mas o que me ajudou mais foi o livro do Antônio Leiva, né, que ele é em inglês, mas é um livro muito bom para quem quer estudar Kotlin especificamente para Android, tá? Eu fiz um post também lá no blog, como eu aprendi Kotlin, tá? Tá nesse endereço aí, tá? Com uma grande série de links que eu li sobre Kotlin para poder fazer essa apresentação aqui, tá? E que me ajudou a um entendimento um pouquinho maior da linguagem, tá? Saiu recentemente o Kotlin Guides, né, que é um guia de como você escrever código Kotlin para Android especificamente, tá? E espero em breve atualizar o Dominando Android para Kotlin, tá? Espero que em 2018 tenhamos uma nova edição aí do livro com essas novidades, tá? Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvidas, coloquem aí nos comentários do vídeo, tá? E é isso. Meu nome é Nelson Glauber. Tá aí os meus contatos, meus blogs. Atualmente eu sou engenheiro de software, desenvolvedor Android na Mocria, faço parte do time de Google Developer Experts do Google e sou autor do Dominando Android. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Um grande abraço a todos e até a próxima.